Oi, gente. Olá, boa noite, boa noite. Esperar vocês entrarem. Boa noite, Thaís. Boa noite, Cá. Oi, Fá. Boa noite, mulherada. Vou esperar uns minutinhos para começar. Enquanto isso, como é que vocês estão? Muito obrigada por estarem aqui. Vamos ter um assunto aí com muitas dúvidas, porque são dúvidas muito comuns que eu vejo no geral, mas que são muito importantes da gente tirar as dúvidas, estabelecer, realmente qual é a palavra que eu ia usar? Tô mexendo no meu tripé aqui, peraí. Mitos e verdades, né? Acho que é um assunto muito mitos e verdades, né? Fábio, Vivi, que bom que vocês estão bem, que bom que vocês estão aqui. Oi, Dani, oi, Lê. Muito legal que vocês vieram para esse papo. Sejam então todos muito, bem-vindos, bem-vindas. Essa mulherada aí que a gente, que eu já ajudei muitas e muitas vidas, mas que eu pretendo e tenho como propósito de vida ajudar muitas outras. Ai, Ana, que saudades! A Bru também. E aí, sejam muito bem-vindas à live. Eu farei lives semanais a partir de hoje. Eu espero sempre vocês por aqui pra gente conversar, tirar dúvidas. Oi, Lu, oi, Fran, oi, Bru, Sandra, muito bom que vocês estão aqui. Esse canal tem por objetivo, dar dicas sobre alimentação saudável, sobre emagrecimento, receitas. Oi, Gló, oi, Bel, gente, eu não paro de falar oi, daqui a pouco então eu começo de vez. Que bom que vocês estão aqui, a Gi também. Oi, Bel, saudades, que delícia essa mulherada, né? A Glorinha também, que saudade, Gi, tava pensando em você ontem, Gi. Legal, que bom que vocês estão aqui. Então, sejam muito bem-vindas, à minha live. Vamos, então, hoje falar sobre mitos e verdades de contagem de caloria. Vamos conversar, dentro deste canal. Então, as lives serão semanais. Eu espero sempre vocês por aqui. Dentro das lives, nós teremos sempre assuntos distintos em relação a dicas, mudança de mindset, motivação, algumas dicas de técnicas dietéticas, mas dentro deste contexto, sempre dentro de um nicho relacionado ao emagrecimento. Então eu estou focando o canal para que nós falemos sempre de emagrecimento. Nada mais justo de eu nichar, que acho que depois de 15 anos de consultório, eu resolvi nichar definitivamente, porque milhares e milhares de vidas de mulheres transformadas, e depois de ter emagrecido mais de 20 quilos, que quem me conhece sabe, eu tenho muita propriedade para também ajudá-las nessa jornada. Lembrando que dentro do contexto relacionado ao emagrecimento, nós tivemos dentro dos nossos últimos grupos mais de 2 toneladas eliminadas. Porém, no consultório, esse número ele acho que inestimável e intangível. Por quê? Porque eu nunca calculei. E ao longo de 15 anos de consultório, existem fichas que eu nem tenho mais. E aí, o que isso tem a ver com a contagem de caloria? Como eu venho, de 15 anos de consultório, eu tenho essa pergunta rotineira no meu dia a dia. Nutri, quantas calorias tem o meu planejamento alimentar? Nutri, devo contar calorias? Ou Nutri, venho de dietas que conto calorias e gosto de contar calorias.
Então, o que nós vamos falar hoje é sobre isso. Vou falar, resumidamente, uma coisa muito básica, mas que eu vou partir do princípio que você não saiba. Que caloria é a energia que está dentro daquele alimento, certo? Então, dentro do ponto de vista calórico, é comum, dentro de um ponto de vista da nutrição mais convencional, nós avaliarmos qual é o valor, né, do nosso metabolismo basal. O que é isso? A quantidade de energia que a gente gasta para ficar paradinha 24 horas de um dia. E aí, dentro disso, a gente estima qual seria o gasto energético para as atividades do dia a dia, de acordo com o grau de atividade que se tem neste dia, né? E soma-se as atividades físicas daquele dia. Então, quando a gente olha uma regra básica do olha, eu queimo, eu gasto tantas calorias ao dia, eu devo ingerir até, tá, estas mesmas para manter o meu peso. Se eu consumir mais do que essa quantidade, eu vou fazer ganho de peso? Sim. Se eu consumir menos do que essa quantidade, eu vou fazer, né, eu vou eliminar peso? Na grande maioria das vezes. Mas hoje eu vou explicar os mitos e verdades, por quê? Porque tem muita coisa por trás de uma caloria que vocês não têm nem ideia do que é e do quanto isso impacta positivamente ou negativamente a nossa vida, a nossa saúde e o nosso emagrecimento. Provavelmente vocês têm muitas dúvidas em relação a isso. Eu vou rolar o conteúdo, eu tô conseguindo ver cada uma de vocês que está entrando e eu tô feliz que vocês estão aqui. Depois que eu terminar de rolar esse conteúdo, eu vou abrir então para as dúvidas. Se vocês forem me falando algumas dúvidas aqui ao longo da live, eu vou anotar, tá? Essa dúvida, porque eu vou parar para falar só mais pro final mesmo, essas dúvidas que vocês virem a ter. Dentro do que, né, a gente conversa sobre a contagem de calorias, eu até fiz um roteiro aqui para eu não me perder, porque eu tenho bastante coisa pra gente conversar sobre isso. Mas se eu olhar aqui para baixo, vocês já sabem que é mais ou menos por isso, tá? E aí, o que acontece? Então, dentro disso é comum essa dieta que, então, eu expliquei que é uma queima maior e uma dieta com uma ingestão menor. Então, que a gente chama de uma alimentação, né, mais hipocalórica, por exemplo. Então, é menos caloria do que o nosso corpo tende a gastar nas atividades do dia. Então, a gente vai ter uma dieta de baixa caloria, que muito se assemelha e se assemelhou por muito tempo com a dieta dos pontos, com agora algumas pessoas falam em dieta flexível, que nada mais é do que fazer aquela contagem. E por que essa contagem de caloria, ela não é tão eficaz? Porque essa contagem de calorias, ela não funciona a médio e longo prazo. Acho que a gente tem vários fatores. Um deles é a neura de contar caloria. Você se imagina contando caloria de absolutamente tudo o que você vai comer o tempo todo para o resto da sua vida? É mensurável? Vocês de fato conseguiriam? Coloquem aí para mim, sim ou não? Não dá para contar caloria pro resto da vida. Tudo que for comer vai contar. Isso é libertador ou isso aprisiona? Né? Ao meu ver, aprisiona. E a alimentação, ela é para libertar, para a gente aprender a comer para a vida e curtir a jornada, ou é para a gente ficar escravo de uma contagem, de um cálculo, de um aplicativo, de uma calculadora? Então, dentro disso é o que nós vamos palpar hoje. Talvez funcione por uma fase, como toda e qualquer dieta, tá? Que às vezes as pessoas se propõem a fazer. Mas qual é o nosso objetivo? A mudança da mente a ponto de que realmente os nossos hábitos sejam levados para a vida e não por uma fase. Tudo que a gente se propõe a fazer por uma fase vai nos dar resultados por aquela fase. Isso é sustentável? Você quer ser magro ou magra por uma fase ou para a tua vida?
A partir do momento em que a gente pensa que é pra vida e que a gente tem que curtir a jornada, não dá pra ficar escravo de conta. Isso aí, Lu, chato pra caramba. Até porque existe uma chance enorme de erro, porque a gente tem que saber a quantidade que a gente come, né? Além dessa quantidade, o cálculo. Então, assim, a gente tem que estimar o quanto é 20 gramas daquele alimento, 30 gramas, 40 gramas, porque esse aplicativo vai pedir na hora do cálculo. E ainda assim, confiar naquele aplicativo que ele realmente está calculando a energia do que de fato a gente está comendo. Que isso oscila demais, porque se eu coloquei, tá lá um franguinho. Se eu coloquei o dobro de óleo que você, eu vou ter muito mais energia do que você. Só que o aplicativo vai estimar. A não ser que a gente vá conseguir calcular absolutamente todos os ingredientes e fazer uma ficha técnica do que a gente está comendo. E que isso não vai acontecer, pelo amor de Deus. Dentro disso, o que a gente, tem? Quem é um pouco mais, na faixa etária 30 mais, 40 mais, que hoje é, a grande faixa etária que eu atendo de fato, a gente sabe que isso era uma realidade de revista Boa Forma, era uma realidade, de endocrinologistas naquela época, antepassados. A gente sabe que era a realidade de spa, de 300 calorias, de 500 calorias. E com isso, a gente aprendeu por muito tempo que a dieta hipocalórica e que essa restrição calórica, em muitos momentos super severa e radical, era o certo para o processo de emagrecimento. Só que aí, o que começou a acontecer? A gente começou a ver que as pessoas emagreciam e não tinham o quê? Saúde. As pessoas emagreciam e tinham o quê? Uma flacidez muscular, de pele absurda, daquele processo rápido, brusco e não definitivo, porque ninguém vai ficar comendo 300 calorias para sempre, 500 calorias para sempre, 800 calorias para sempre. Não vai, não dá. O nosso metabolismo basal mínimo é 1.200, 1.500. E teoricamente a gente nem poderia consumir a quantidade de energia menor do que é o nosso metabolismo basal, aquele mínimo para a gente viver. A partir do momento que a gente consome menos energia do que esse metabolismo basal, a gente começa a ter perda de massa muscular. A gente não consegue ter os nutrientes que o nosso corpo precisa. Para vocês terem noção, alimento não é só caloria, certo? Dentro da questão do alimento, a gente tem a energia, que é a caloria. A gente tem os macronutrientes, que então é carboidrato, proteína e lipídio. E a gente tem o que a gente chama de micronutrientes, que são todas as vitaminas e os minerais. Esse universo tem 44 tipos de nutrientes diferentes. Dá para consumir uma dieta restrita, hipocalórica, chata, que você fica contando tudo e qualquer coisa que você come. E ainda assim dar 44 tipos de nutrientes para o seu corpo funcionar bem? Dá para dar antioxidante para você prevenir doença? Então, quando a gente fala hoje de nutrição, é nutrir o corpo, nutrir a mente. A gente precisa de nutriente para o nosso corpo funcionar bem. Só que a gente também precisa de nutriente para emagrecer. Olha que doido isso. Quem faz restrição calórica, conta caloria e faz dieta muito restritiva por muito tempo, o corpo começa a economizar energia. Por quê? É um mecanismo de defesa. Ele acha que a gente vai morrer e começa a economizar tudo o que entra. E aí vem a escravidão maior ainda. Por quê? Porque são aquelas pessoas que em muitos momentos falam: meu Deus, eu não como tanto, ou eu vivo de dieta e mesmo assim eu faço ganho de peso. Eu realmente faço jejuns prolongados, quando como só um pouquinho, caloricamente a minha dieta tá ok. Mas se faltou nutriente, se o corpo entrou nesse sistema de economia,
Se não tem nutrientes e vitaminas que a gente chama de lipossolúveis, que são solúveis em gordura, para a fabricação de hormônio, a gente deixa de emagrecer. Se a gente tem uma restrição calórica muito rigorosa também, a gente aumenta demais o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse. E o nosso cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, ele não pode e não deve estar alto num processo de emagrecimento. Impossível ter um processo de emagrecimento sadio, duradouro, com o estresse lá em cima. Então, em muitos momentos a gente fala, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu tô muito estressado e por isso engordei? Ou eu engordei porque eu tive restrição calórica, energética, de nutriente e com isso meu cortisol aumentou e eu fiz ganho de peso? Então, em muitos momentos isso acontece. Parece doido e parece que não é uma coisa comum, mas é. Então, a reflexão que eu tenho hoje dentro da caloria, e nós já vamos desembaralhar um pouquinho mais sobre esse tema, é: nós precisamos emagrecer para a vida e não por uma fase. Contar caloria vai ser sustentável para a tua vida ou por uma fase? Ficar neurótico com a pesagem dos alimentos e com as anotações de tudo o que você consome é sustentável na sua rotina? Você acha ou observa que conseguiria ter uma dieta nutritiva, sim, que daria vitaminas, minerais, que são o que eu comentei com vocês, os micronutrientes, que são 44 tipos diferentes para o seu corpo viver saudável e prevenir doenças? Você conseguiria não perder massa muscular dessa forma? Tudo isso que eu respondi é não, tá? Não são formas sustentáveis, tá? Definitivas, palpáveis, que a gente consiga imaginar como estilo de vida. Quando a gente imagina uma melhora do estilo de vida, a gente pensa em libertação, a gente pensa neoliberdade, a gente pensa em comer e não ganhar peso de volta e não ter efeito sanfona, a gente pensa em não passar fome, a gente pensa em ter esses hábitos para nossa vida e eu brinco com vocês, curtindo a jornada. Nutri do céu, mas isso é possível? Claro, claro. Nós podemos emagrecer de forma sustentável e para a vida. Nós temos que aprender a conviver com todas as vértices que existem na nossa vida e ao longo dela. Nós temos que aprender a administrar tudo, sim, quantidade, qualidade, comer emocional, ver fome, fome física, estresse, exercício, mas desde que isso não seja tudo ao mesmo tempo agora e que a gente consiga de fato ir incorporando esses hábitos e entendendo que são para nossa vida. Curtir a jornada, a Thaís está comentando aí, é fundamental, porque senão não é, mais uma vez, sustentável. Então, quando a gente fala de uma reeducação alimentar ou um estilo de vida, seja ele dentro de um contexto de mudança de mindset, seja ele dentro de low carb, seja ele com aprender a fazer compensações, são coisas que devem fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas boas escolhas e que a gente vai colocando aos pouquinhos dentro de comer comida de verdade, com qualidade, com nutriente, tá? Ouvindo realmente os nossos sinais do corpo, a gente vai conseguindo entender todo esse processo e fazer com que ele seja sustentável e para sempre, tá? Como diz a Fabi aí, principalmente com a alimentação, né? Toda mudança é preciso fazer com que realmente existam essas alterações. Mas é realmente a gente entender e se criticar, né?
Eu consigo levar isso para minha vida? Sim ou não? É sustentável para ela, para o fim dela, para a jornada? Claro que vão existir 1000 adaptações em cada momento da vida da gente, mas toda vez que a gente olhar um contexto em relação à nossa alimentação e ao nosso estilo de vida, a gente tem que entender do que é suportável, palpável e que eu vou conseguir de fato levar comigo. Tudo que tiver ligado, né, à neura, que é o caso de uma contagem de caloria. Tudo que tiver ligado a grandes restrições, que é um caso de uma contagem de caloria. Toda vez que a gente estiver relacionando a uma carência nutricional, que é um caso dessa contagem de caloria, a gente vai ter escravidão. E aí, quando a gente pensa nessa escravidão, né, é justamente esse o ponto, não vai sustentar. Então, esse é uma das questões, né, fundamentais. Dentro dos estudos estatísticas, que é uma coisa que eu até tinha comentado aqui, a gente sabe que a restrição calórica, então, tem um estudo que fala que por mais do que 3 semanas, tem estudo que fala por mais do que 4 semanas, já é capaz de alterar todos os nossos hormônios, incluindo os tireoidianos. Então, se a gente faz uma dieta muito restrita e muito radical, a gente oscila, tá? Com a nossa tireoide, faz com que ela tenha que, na verdade, trabalhar até um pouco mais, tá? A gente tem muitos momentos dentro desse contexto, diminuição, tá? De hormônios de saciedade. Então, com isso, aquela fome que vem o tempo todo, tá? E o cortisol, que eu já aumentei, porque dentro dessa restrição o corpo se defende e aumenta o estresse, aumenta o cortisol. Aumentando o cortisol, a gente tem uma diminuição da serotonina, que é o neurotransmissor de prazer, que deixa a gente bem, menos, né, vontade de comer, menos doce, mais feliz, mais, às vezes, enérgico e disposto, inclusive. Com essa diminuição da serotonina, a gente tende a recorrer ainda mais para a necessidade do doce, do carboidrato, do açúcar, da farinha, para fazer com que aquela serotonina aumente de novo. Então, o que acontece? Você faz a restrição calórica, você faz a dieta, mas você vive naquela fome, naquela vontade, naquela necessidade. Quando você vê, o alimento te escolheu, não foi você que escolheu, não. E aí vem a compulsão alimentar, não é mesmo? Eu sei. Então, o que acontece dentro disso? Você tem que pensar se você está num ciclo vicioso da restrição. Dieta, desistência porque não está funcionando, você tem fome, vontade, não come, entrou no jaquê, compulsão alimentar, dieta de novo. E aí quando você vê, você tá ou no ciclo vicioso da desistência, que eu fiz post sobre isso, tá? Semana passada. Por quê? Porque tá acostumado a desistir do tempo todo. Mas por que tá acostumado a desistir o tempo todo? Porque tá difícil de sustentar essa dieta aí, porque ela é uma dieta, porque ela é uma fase, porque a restrição tá muito grande e aí vem a compulsão, sim, porque não é você que daí tá escolhendo o alimento, é o seu corpo, tá? E a sua mente, na verdade, te sabotando e fazendo com que ele te escolha, né? Então, dentro desse ciclo vicioso da desistência, a gente também, depois eu vou fazer, já comentei que eu vou fazer uma live específica dela, porque a desistência também é um hábito, a gente acostuma a desistir e vai ficando difícil, a gente desiste mesmo. Isso em muitos comentários é comum e aí está, né, a nossa força da persistência, da constância, que também vai ser fundamental em qualquer melhora ou mudança de estilo de vida, né? Dentro disso, o que a gente vai pensar? Que quando a gente pensa nesse ciclo da desistência, o que vem? Vem frustração, não vem? A gente não fica frustrado pra caramba porque a gente não deu conta? A gente não fica frustrado pra caramba porque a gente pensa, putz, comecei de novo a dieta, por quê? Porque o mindset tá da dieta ainda, esse mindset não é pra ser da dieta, é pra ser do estilo de vida. A restrição tá tamanha, que claro e óbvio que não vai sustentar então pra vida.
A carência de nutriente idem, porque, né, putz grila, como é que não vai ter carência nutricional com tanta restrição? O estresse tá lá na casa do chapéu, porque aumentou o cortisol com essa restrição calórica. Claro que frustra, desestimula, jaca, abre exceção, entra no já que comeu, desisti, engordei, não sou capaz. E aí a gente entra num buraco negro que não acha que consegue sair nunca. Mas consegue. A partir do momento que a gente entende que não é por uma fase. Então, antes de eu abrir perguntas e respostas, eu quero que vocês saiam daqui com essa reflexão importantíssima de que você não deve levar para a tua vida coisas que você não consiga manter para ela. E a partir do momento que você quiser resultados rápidos, tá? Radicais, com neura, você vai ter a colheita, né, desse plantio por uma fase e não para a vida. E você quer ter saúde, qualidade de vida e magreza por uma fase ou para tua vida? Você quer ficar uma fase magra só até o ano novo, só o ano que vem, só a próxima viagem, só até a próxima festa? Você quer continuar tendo todos os números de possíveis de guarda-roupa na tua casa? PMGGG? Até quando? Então, essa mudança do nosso mindset de que é pra vida, ela é fundamental. E eu postei um vídeo semana passada, vejam depois no IGTV, sobre o quanto a gente fantasia que o emagrecimento vai ser assim. Começo, meio, fim e vou voltar a comer o que eu comia. Não é começo, meio e fim bonitão assim e rápido. São raríssimas as pessoas que têm esse percurso, inclusive essa constância. Tenho no consultório sim, mas menos de 10% dos meus pacientes de emagrecimento têm essa constância. Então, por que a gente fantasia? Porque vai emagrecer, então tá indo bem, vai dar uma queda, vai desanimar, vai retomar, vai às vezes dar uma escapadinha, vai diminuir às vezes um treino, mas vai melhorar. E aí, com isso, a gente chega lá, sem desistir, com constância. A partir do momento que a gente às vezes tem um período ruinzinho, mais chato, não entrar no ciclo da desistência, desistir e falar, calma, vamos lá, aquela frase do aprenda a respirar e não a desistir, ela cabe aqui. Você fala, puta, deixa eu respirar, vamos lá, vou equilibrando os pratos mais uma semaninha e depois eu retomo com tudo. E aí eu vou. E aí, putz, tive aí, sei lá, uma festa, uma viagem, foi atípica, não continuei emagrecendo o que eu queria. Aí às vezes deu uma quedinha. Só que se daqui eu falo, puta que eu espalmito, eu não dou conta, né? Eu não sou capaz, eu sou uma desistente, eu jaquei, eu vou jogar tudo pro alto. O que vai acontecer, gente? Não vai desmoronar? Vai desmoronar, vai engordar mais ainda do que já estava e tinha perdido. Então, dentro disso, vamos parar de fantasiar que o emagrecimento vai ser assim, bum, e que depois vai poder voltar a comer tudo que comia antes, porque não vai. Mas nós podemos ir com parcimônia, com cautela, curtindo os momentos da vida da gente. Não é que não vai curtir, não, é curtindo, é aprendendo a escolher melhor os alimentos, é abrindo exceção sim, consciente de que você pode abrir exceção naquele dia, naquele horário que você já tinha planejado aquilo. Consciente que depois você vai de repente fazer algum mecanismo de compensação e tudo bem. E aí, nisso você chega lá, tá? Talvez em muitos momentos, né, com maior dificuldade do que você imaginava, mas a partir do momento que você não desiste, você chega. Só não chega quem desiste, certo? Só não chega quem desiste, gente.
Então, dentro disso, né, é uma mudança de mindset para a vida. Não é restrição maluca, então, e contagem de caloria em neura, porque ninguém nessa vida merece viver em neura. A gente, na verdade, a alimentação é um dos prazeres da vida, sim! E a gente só tem que ressignificar a maneira como a gente tem esse prazer em relação à comida, mas continuar tendo prazer nas coisas que a gente comia, fazendo às vezes algumas adaptações, às vezes fazendo algumas substituições, que quando a gente olha e fala, putz, nem fez tanta diferença assim, ficou igual. Quantos momentos fica ainda melhor? Então, dentro disso, né, Dani, chega de desculpas. Se você entrar agora na dinâmica de dezembro do putz, esse ano eu não dei conta de fazer, esse ano eu não evoluí, esse ano já está perdido e eu começo em janeiro. Gente, mulher, você ganha mais 2 quilos pelo menos esse ano. Só que se você falar, bom, vou entrar no prumo, vou aos pouquinhos e vou, né, melhorando aqui, comendo comida de verdade, sem neura, introduzindo uma atividade física, introduzindo uma água, me organizando, não é? Você consegue perder pelo menos 2 até terminar o ano. Nós ainda estamos no dia 7, nós temos 23, 24 dias para terminar o ano, dá para emagrecer, mas pelo menos 2, sem fazer muito esforço. Então, eu quero que você saia daqui hoje entendendo que você precisa comer comida de verdade, que você precisa nutrir o seu corpo. O corpo precisa de nutrição. Nutrição é nutriente, tá? É saúde, é qualidade de vida, é melhor emocional, é melhor hormonal, é prevenção sim das doenças, tá? Então, a partir do momento que a gente consegue pensar que, putz, vou no meu ritmo, eu não preciso esperar o ano que vem para começar, eu não sei por onde começar, mas começa do jeito que dá, com as condições que tem, porque se a gente esperar as condições perfeitas, a gente nunca vai fazer. Por quê? Porque o perfeito não existe. E aí, feito é melhor que perfeito. Não é mesmo? Feito melhor que perfeito. Então, dentro disso, vocês precisam entender que se começar daqui um ano, um mês, vai ter ganhado peso. Com certeza. Se você tá vindo ganhando peso, você vai ganhar mais até janeiro. Então não espera para começar. Começa agora. Então o que você pode começar? Consigo começar a me organizar melhor? Consigo. Consigo beber uma água? Consigo. Consigo fazer uma caminhada? Qualquer exercício que você gosta. As pessoas às vezes perguntam, a Dani tá aí de prova, né, Dani? O que tem que fazer? Para começar, quem tá sedentário tem que fazer pelo menos alguma coisa. E alguma coisa que goste. E não fantasia também que vai fazer muita coisa de uma hora para outra, porque não vai. Vai fazer o que der dentro desse início. Então, que seja 20 minutinhos por dia. Em relação à alimentação, putz, ó, já tô comendo um pouco mais de salada antes da comida e já comi menos comida. Menos arroz e feijão, porque eu comi uma pratada e agora eu como um pouco de salada antes, já reduziu. Ó, no meio da tarde eu comia bolacha integral clube social. Já comi uma fruta, umas nossas castanhas, já vai mudando água pro vinho. Então, às vezes, a diferença mora no detalhe. Às vezes, essa mudança, ela vai fazer muita diferença. E às vezes, o que eu às vezes comento, por exemplo, um açúcar do cafezinho. Quanto seria um açúcar do cafezinho ao longo de 30, 40 anos que você ainda vai viver? Quanto de açúcar daria? Às vezes vocês falam, eu tirei só o açúcar do café. Pô, põe na ponta do lápis aí, tenta calcular e estimar quanto isso seria de açúcar em 30, 40 anos, gente. Então, às vezes, realmente a gente fantasia muito o contexto.
Fantasia que tem que ter tudo ideal, que tem que ter organização, que tem que ir na melhor academia, que tudo custa caro, que tem que ter uma suplementação XYZ, que tem que ter a psicóloga, o endócrino, a médica do esporte, a personal, a nutri, pra começar. E não tem. Não tem que ter tudo isso para começar. Né? Depende de você realmente entender dentro do que é possível na sua rotina e vai no feito melhor que perfeito dentro das condições que você tem. Então, dentro disso, eu quero que você saia daqui hoje entendendo que o processo de emagrecimento pode sim ser libertador, que você não precisa ficar pesando tudo e calculando caloria de tudo que você põe para dentro. Que nutriente é muito mais importante nesse processo para bem-estar emocional, para bem-estar físico, para prevenção de doença, para viver, para vida. Pensa toda vez que você entrar com uma maluquice aí na tua cabeça, se você conseguiria suportar esse novo hábito, essa maluquice, essa dieta, essa restrição por uma fase ou por uma vida. Pensa se você quer resultados por uma fase, por uma vida. A partir do momento que você entendeu que, putz, eu quero pra vida, eu quero ter saúde, eu quero ter energia, eu quero ter disposição, não é só uma questão de peso, curta a jornada. Curtir a jornada é fundamental, porque então é pra vida. Não só emagrece como come fruta, verdura, legume, né, e legumes e tudo mais e muda a vida, sim. Porque o que acontece? A gente às vezes entra, seja num estilo de vida low carb, seja numa outra estratégia, né, com hábitos muito ruins. Então, se tirar a bolachinha Clube Social Integral que eu brinquei com vocês do lanche da tarde, putz, que top! Se já tirar esse açúcar do café aí, já é um passão, porque você tem que sempre lembrar que aquele hábito que você restringiu, que ele estaria na tua vida provavelmente por mais 20, 30, 40 anos, tá? Então, o quanto você tá conseguindo fazer pequenas mudanças que são importantíssimas a longo prazo, tá? Não é uma questão, né, como a Thaís está comentando, de ficar magra. É viver magra. Gente, é uma coisa que é uma palavrinha que muda de uma forma assim que se torna libertador. Ser magra, ficar magra, viver magra. E aí, né, quando eu comecei lá no nosso começo de live, que eu falei que a gente vai tirar as dúvidas agora mais pro final e tudo mais, e saudável, claro, né, gente, o saúde, o pra vida, é sem doença, é vivendo bem, com emoção legal, né, quanta doença, quanta coisa a gente não consegue melhorar, evitar, né, tratar com uma alimentação saudável. E aí, quando eu comecei falando pra vocês, né, o quanto eu ajudo mulheres né, tava fazendo uma reflexão esses dias. Putz, eu tô atendendo em consultório há 15 anos, é muita gente que eu já ajudei, é muita gente que passou por mim, os grupos de desafios e tudo mais. Só que assim, eu jamais poderia ter ajudado tanto se eu também não passasse por tudo o que vocês passam. Eu jamais teria ajudado tanto se eu também não tivesse emagrecido mais de 20 quilos. Eu jamais teria propriedade, isso é uma coisa que a minha psicóloga Desirê me falou há um tempão atrás, e ela falava, nutricionista magra deve ser muito difícil, porque ela não tem noção do que é um processo de emagrecimento. Naquela oportunidade eu ainda estava bem acima do meu peso, tá? E aí hoje em dia eu olho e naquela época era assim, desesperador eu ter que ouvir aquilo. Imagina, nutricionista magra é uma abençoada e pronto, acabou. E hoje em dia eu consigo observar o quanto realmente faz a diferença.
Por quê? Porque o que vocês passam, eu passei, eu passo, né? Vocês imaginam, e aí eu acho que uma das coisas que eu também comento muito, a gente fantasia, acho que essa é a palavra, de que quem já emagreceu não sofre mais, não passa mais pelos desafios que passaria, ou enfim, passa também, mas passa melhor, lidando de uma outra forma, sabe? Curtindo de um outro jeito, entendendo do que, tá bom, é sofrido, mas antes era tão mais sofrido. Mas cansar por qualquer coisa era tão mais sofrido. Não poder brincar com as minhas filhas de pequena era tão mais sofrido. Sabe? Não poder usar uma roupa que eu gosto era tão mais sofrido. Eu tava contando para as minhas amigas esse fim de semana que eu não tirava foto de roupa, de corpo. Eu não tenho foto, eu tenho 2 fotos de quando eu era obesa. As pessoas não gostam de tirar foto de quando elas estão com sobrepeso, obesas. Quem gosta? Malemar uma selfie reclamando da bochecha ou do papo, não é mesmo? Então, olha quanta coisa importante que dói. Só que, né, lá dói muito mais. O desafio é diário, isso aí, né? É o desafio diário. Só que depois que a gente observa que a dor do ficar é tão maior do que a do agir, tudo faz sentido. Porque o lá é ficar. A gente pode ficar lá, ó céus, ó terra. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho energia, eu não tenho apoio da família, eu não sou capaz, eu isso, eu aquilo, e vai procrastinar a vida inteira. Como a gente pode agir, mudar essa realidade e se libertar, né? Que é o que a Lu tá comentando, escolha o seu difícil, e você vai ver que quando você tá aqui, o difícil era aqui, não é o aqui. Tá? Então assim, do fundo do meu coração, eu vou começar a ajudar cada vez mais gente, cada vez, principalmente mulher, a sair do buraco que a gente em muitos momentos se coloca, tá? Eu entendi de uma vez por todas que é o meu propósito de vida, que é a minha missão, e eu tô com vocês nessa. Quem tá comigo, manda um soquinho aí, porque nós vamos junto e não vamos ganhar peso nesse fim de ano. Tá? Não quero nunca mais voltar atrás. É isso aí, Lu. Dúvidas, mulherada? Dúvidas, pessoal? As meninas estão me perguntando se eu tô atendendo online. Tô atendendo online. Esse ano quase não tenho vaga mais nenhuma mesmo. Mas estou super empolgada e engajada de ajudar vocês por aqui para que a gente passe esse fim de ano aí, tá? Bem, ainda mais magra. Então, na pior das hipóteses, você não tá precisando emagrecer, no mesmo peso. Não é começar janeirão com 2, 3, 5 quilos a mais. Eu já tive casos no consultório de dezembro para janeiro, paciente volta com 10 quilos a mais, porque come tudo mais um pouco. Não dá. Nós tivemos um ano difícil, nós tivemos um ano atípico, nós tivemos um ano que a gente comeu sim e bebeu sim para compensar o tumulto de vida que a gente está vivendo. Eu vejo isso todo dia no meu consultório. As pessoas já engordaram muito, só que a gente não tem perspectiva de ficar super melhorando e nananá, porque vai ficar esperando vacina para melhorar, vai ficar esperando vacina para mudar de vida, vai engordar mais e se afundar mais no buraco para ter que sair depois. Então, dentro disso começa já. Mas eu vou começar em dezembro? Vai. Mas aí Natal é Ano Novo. Ok, você vai abrir sessão no Natal, vai retomar, vai abrir sessão no Ano Novo, vai retomar e pronto, vida que segue. Não é começar hoje que nem uma locomotiva, comendo tudo que quer ou que não quer, e daí janeirão ter que passar janeiro inteiro perdendo pra voltar no que você tá hoje. A hora é agora, isso aí, tá? Então, gente, acho que no geral, assim, me estendi, falei que ia deixar mais tempo para vocês dúvidas, mas nós temos 7 minutos para dúvida. Então, comecem aí que eu tô conseguindo ler super vocês daqui. Tem que emagrecer e ficar mais saudável já, é isso aí. Não é para amanhã, não.
O feito é melhor que perfeito e vai pensando um dia de cada vez, vai fazendo suas melhores escolhas, dentro do que é possível, se organiza, cozinha, vai à feira, faz mercado, sei lá, organiza o domingo. Uma das coisas que eu falo muito que mudou pra caramba aqui pra mim, a gente vai depois com o tempo falando bastante isso nas lives, é fazer a organização da semana no domingo e fazer a organização do final de semana na quinta ou na sexta. Então, por quê? Porque você faz a organização da semana, do como é que você vai passar a semana, só que você também tem que fazer a organização do final de semana. Se você não faz uma preparação diferente pro final de semana, se você não compra, providencia, vai cair no iFood? Vai cair no iFood. Depois vai me falar que a alimentação saudável é caro? Quanto que vocês gastam com as tranqueiras que vocês compram por aí? Escolhas. Escolha o seu difícil, tá? Dá pra fazer meio termo? Claro que dá. Tudo dá. A gente tem que ir, por isso que eu falei, é do jeito que dá. Vocês fantasiam que tem que ser perfeito, não tem que ser perfeito. Vocês fantasiam que vai ser rápido e pá, não vai. Então, assim, é realidade, né? Trabalhamos com realidade. O que dá pra fazer hoje? Vamos embora, então. Dá pra comer em vez de 3 pão, 2 pão? Dá pra comer em vez de 3 pão, 1 pão? Puta, em vez de comer pão, dá pra fazer ovo mexido. Pelo menos no café da manhã eu já me livrei do pão, sabe? Então não tem como. O tapa na cara do iFood. Vai lá ver o iFood de vocês pra depois falar que comer saudável é caro. Para reduzir vontade de doce, a gente tem várias estratégias para reduzir vontade de doce. Uma delas é verificar se a gente não tem deficiência aí de magnésio, de vitamina B6, de cromo, então pode ser deficiência nutricional. Segundo se você tá comendo carboidrato e doce, farinha branca, açúcar o dia inteiro, quanto mais a gente estimula a insulina, com esses picos de insulina, mais o nosso corpo estimula a insulina e guarda energia dessa insulina, então engorda e faz com que o nosso corpo fique pedindo açúcar o tempo todo, porque o açúcar é um vício. A partir do momento que a gente consegue também dar uma puta reduzida nos primeiros dias, que é super difícil, igual droga mesmo, tá? O corpo começa a se adaptar. Quanto mais o paladar azedo e amargo a gente tiver, mais a gente começa a acostumar e repelir o doce. Então tem muita estratégia para o doce. Mas também não é que não vai comer, porque se a gente também faz preparação com stevia, com xilitol, com eritritol, ou come uma fruta com umas nozes castanhas, ou a fruta com as pastas de nozes e castanhas que são doces e gostosas, e faz receitinha saudável, a gente não estimula a insulina, não fica louca depois. São receitas que na grande maioria funcionais são mais nutritivas, então tem magnésio, B6, cromo, que eu tô falando. E ainda assim tem baixo índice glicêmico, mas que é o que eu falei do não estimular a insulina, mas aí você também não tem o loop do açúcar do vício, de ficar precisando sempre daquele alimento porque você está viciado nele. Então, a gente tem muitas dicas de ouro aí dentro do açúcar, mas é essa questão, né, de tentar tirar de cara, aumentar o paladar doce e, né, e azedo, o paladar azedo e amargo, ver se esses nutrientes não estão faltando aí, porque daí eles vão dar uma necessidade doida de açúcar, regular a menstruação, porque às vezes a vontade de doce é TPM, vai ter live de TPM, já escrevi um script aqui, hein? E aí, vai ter live de doce, vai ter live de doce, vai ter live falando de doce na TPM, isso aí. Os grupos de desafios, a gente tem essa questão, né, de ter muita receita, mas eu vou trazer também muito conteúdo e muita receita aí para vocês irem, né, irem passando no geral esse fim de ano aí com melhores escolhas. E às vezes a gente tem uma crença limitante tão grande que a gente não consegue ficar sem doce, ou que o saudável não vai ser tão gostoso quanto, que quando a gente consegue romper essa crença limitante que a gente dá conta, a gente se surpreende do quanto nós somos mais fortes do que nós imaginamos. A mesma coisa acontece com a vontade do doce quando a gente faz receita. Mas não é igual. Mas a crença limitante é tão forte que a gente acha que é ruim, que não é igual, que quando a gente faz, por exemplo, eu tenho receita aí no meu Instagram
de chocolate, né? De mousse de chocolate amargo, de mousse de, sabe, um monte de receita com chocolate, que quando você vê a casa inteira tá comendo. Quando você vê todo mundo gostou, é só você não contar, tá? Então, dentro disso, a gente tem muita coisa legal para fazer, só não faz quem não quer. E aí, qual é a sua desculpa? Bora! Qual é a sua desculpa? Chega de desculpas, porque não tem. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Não dá? Tá bom? Temos 1 minuto para encerrar essa live. Eu vou fazer o X, vocês printam aí, tá? E compartilhem com outras pessoas, outras mulheres que vocês imaginam que eu possa ajudar, tá? Ainda esse ano, tá bom? Me marquem, tá? Me ajudem a levar a minha informação para mais gente, porque quando vocês curtem, não é meu ego não, tá? Vocês conseguem colocar com que essa informação chegue para mais pessoas, para mais mulheres, e com isso a gente consiga transformar mais vidas, que é o que a nutrição faz, tá? A nutrição transforma a vida da gente, transforma a vida das pessoas. Então pega o aviãozinho aí, compartilha, pega e manda pra mais gente. Ah, porque a Val quer ter mais seguidor. Ah, porque a Val quer que a gente fique mandando. Não é questão de eu ter mais seguidor ou de eu estar alimentando o que eu tô falando pra vocês, meu ego. É porque a gente consegue passar a informação pra mais gente. Eu tô aqui me dedicando pra ajudar mais e mais pessoas, e é o que eu falei pra vocês que eu vou começar a fazer cada vez mais. Então, quanto mais vocês me ajudarem, mais eu ajudo vocês. Combinado? Um grande beijo, excelente noite, obrigada por cada um de vocês que estiveram aqui comigo hoje, foi incrível. Obrigada, inclusive, por fazerem com que o meu propósito de vida aconteça, porque sem vocês isso, na verdade, não seria possível. Vamos juntas, beijos em todas, em todos. Ajudar a transformar cada vez mais mulheres, mais vidas. Boa semana, vambora! Segunda-feira que vem, às 8h08, nós temos um encontro marcado aqui. Eu espero você. Um beijo!